Ezequiel 16:14, diz assim: sua fama logo se espalhou por todo o mundo, por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor, aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Usou os presentes lindos que eu dei para fazer altares para os seus ídolos. E ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro e a prata que eu lhe dei, e fez estátua de homens e as adorou. Desse modo cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que eu lhe dei, vestiu os seus ídolos e usou meu óleo perfumado e meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha de melhor qualidade, o azeite e o mel, com que cuidei de você, diz o Senhor soberano. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Jesus é bom, né, irmãos? Jesus é fiel e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece, por isso que a gente deve depender de Deus, irmão, deve depender do Senhor. Eu vou só dar um exemplo. Nós começamos com Daniel 4. Antes de Nabucodonosor perder todo o seu reino, Deus já tinha avisado ele. Isso mostra o quê? Isso mostra que Deus conhece o ser humano. Então Deus conhece eu, Deus conhece você. Pedro, antes dele negar Jesus, Jesus já falou que ele ia negar. Judas, antes dele trair, Jesus já falou que ele ia trair. Antes dos discípulos, todos os discípulos se espalhar e deixar Jesus, Jesus já falou que eles iam se espalhar. Irmãos, uma pessoa que conhece mais a nós do que nós mesmos é o próprio Deus. Então, quando Ele fala comigo e com você, Ele não erra. Ele não erra. Por mais que talvez você fale, nossa, mas como que Deus falou dessa forma comigo, falou dessa maneira? Irmão, se Ele falou, é porque Ele conhece você. É porque Ele sabe como falar com você, Ele sabe como trabalhar na sua vida. Porque Ele nos criou e conhece cada parte do nosso corpo. Ele conhece nossos pensamentos antes da gente pensar. Ele conhece os sentimentos dos nossos corações. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então não adianta a gente falar, não, Deus, eu não sou assim, se Deus falou que a gente que é assim. Porque a nossa análise, irmãos, não deve ser conforme a nossa visão. Não era isso, mas vamos lá. 1 Coríntios, irmãos, não era isso que eu ia falar, mas é o que Deus quer falar. 1 Coríntios diz, examina um homem a si mesmo. Aí vai dizer assim, quando vós são repreendidos pelo Senhor, para não ser julgado pelo mundo. Nós examinamos, mas examinamos como? Conforme a palavra, porque é a palavra que nos repreende. Para quê? Para nós não ser condenados com o mundo. Então, sempre que você quiser analisar a sua vida, examinar a sua vida, não vai pelos seus próprios critérios, vai pelo critério da palavra. A palavra vai dizer se a gente é justo ou não é justo. A palavra vai dizer se a gente é humilde, se a gente não é humilde. A palavra vai dizer se a gente é fiel, se a gente não é fiel. A palavra vai dizer se a gente está fazendo o que é certo, se a gente não está fazendo o que é certo. Porque muitas coisas acontecem de errado. E porque muitas vezes as pessoas ficam confusas, se perdem. Ou às vezes até nós, se acontece com a gente. Por quê? Tudo por causa da que não buscou direção na palavra. Porque se buscar a direção na palavra, a gente não se perde. A palavra de Deus não foi feita para ninguém se perder. Pelo contrário, a palavra de Deus foi feita para nos guiar. E é por isso que Ele nos chama como ovelha do pasto dele, para guiar a nossa vida. Em nome de Jesus. Se precisar apagar algumas luzes, pode apagar, tá, irmãos? Então, Deus nos chama para guiar
a nossa vida na presença dele. E aqui em Ezequiel, essa palavra aqui, meus irmãos, já foi ministrada, mas penso uma palavra que a gente tem que prestar bem atenção nela, analisar para ver totalmente o que o Senhor quer falar com a nossa vida. Já pensou, uma pessoa que não tem nada, irmãos, que não tem nada, pensa em nada, uma pessoa abandonada, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, é escrava, e de repente essa pessoa é liberta por alguém poderoso, alguém que pode dar comida, alguém que lava, alguém que limpa, alguém que cuida. E quando essa pessoa é cuidada, essa pessoa é limpada, essa pessoa é tratada, ela esquecer daquele que cuidou dela. Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém era como uma filha abandonada, uma filha que não tinha nem cortado o cordão umbilical, uma filha que estava ainda melada no sangue, no pecado, uma filha que ainda não tinha sido limpada. E Deus foi lá e limpou Jerusalém, pegou Jerusalém, limpou Jerusalém, tratou com Jerusalém. Depois que Jerusalém começou a crescer, começou a ter formosura, começou a ficar bela, Jerusalém, agora Deus falou: eu vou fazer uma aliança com vocês. Agora qual aliança? Aliança de esposo. Então Deus tratou Jerusalém primeiro como filha e tratou Jerusalém como esposa, porque por isso que ele é pai e por isso que ele é esposo. Tudo que a gente precisa está em Deus, irmão. Tudo que nós precisamos está no Senhor. E depois que Deus fez uma aliança com Jerusalém, tratou como esposa, firmou uma aliança com Jerusalém, sabe o que Jerusalém fez? Começou a buscar amante. E o que isso aplica com a nossa vida, irmãos? Quando a gente estava lá no mundo, no pecado, quem foi atrás de nós? Quem foi atrás da gente? Foi fulano de tal, mas ele foi enviado por Deus. Foi Deus que foi atrás da gente através dele. Porque se Deus não vinha a nós, a gente não vai a ele. Por isso que o primeiro passo sempre vai ser do Senhor. Pode ver que ele criou a gente, quando nós caímos ele enviou Jesus para nos resgatar. Pode ver que ele que leva uma pessoa até nós para trazer. Você vai ver que é tudo Deus, irmão. Nossa parte é só aceitar o amor dele, reconhecer que é ele. Então, seja, quando a gente estava no mundo, no pecado, lá na lama, sem estar firme, quando a gente estava sem estar limpo, estava andando perversamente longe da presença de Deus, não tinha felicidade, não tinha uma aparência espiritual, não tinha uma formosura espiritual, não tinha beleza nenhuma, pelo contrário, estavam com a beleza mundana, estavam passando coisas mundanas, não coisas de Deus. Quem foi até nós? Deus através de seus servos. E o que Deus fez com a gente, irmãos? Nos lavou no sangue de Jesus. O que Deus fez com a gente? Passou água limpa em nós. O que Ele fez? Nos regenerou. Ele nos lavou, nos fez uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova criatura. E o que Ele faz na nossa vida? Ele nos amadurece. Deus nos amadurece, irmãos. Pode ver que Ele pega a gente criança, a gente pega a gente no mundo, transforma a gente nasce de novo como uma nova criatura. E o que Ele faz? Começa a dar crescimento espiritual. Ele começa a amadurecer a nossa vida. Pode ver que tinha coisas que você não tinha maturidade, agora você já tem maturidade. Tinha coisas que você não tinha, que agora Deus te deu. Por quê? Porque você vai crescendo. Você vai crescendo espiritualmente, Deus vai dando maturidade, Deus vai fazendo a gente crescer espiritualmente, Deus vai dando condição para a gente. Agora eu digo, depois que Deus nos salvou, depois que Deus nos limpou, depois que Deus nos vestiu, depois que Deus fez uma aliança com a gente, depois que Deus nos deu maturidade espiritual, depois que Deus nos deu prata, nos deu ouro, depois que Deus nos deu dignidade, depois que Deus nos honrou por ter nos salvado, depois que Deus derramou o Espírito Santo dele sobre nós, depois que Deus fez tudo que fez na nossa vida, será que vale a pena virar as costas e começar a buscar as coisas do mundo? Será que vale a pena confiar na nossa própria beleza? Porque a beleza quem deu para Jerusalém foi o próprio Deus que deu beleza para Jerusalém. Eles acharam que foi eles que tinham adquirido aquela própria beleza.
Aí eles começou a confiar, se vocês for ler o contexto, confiou no ouro, confiou na prata, confiou na formosura de Jerusalém e esqueceu de Deus. Aí sabe o que eles fizeram com o ouro que Deus deu, com a prata que Deus deu, com a fama que Deus deu, com a beleza que Deus deu? Sabe o que eles fizeram? Começaram a buscar amante, porque o nome começou a ser conhecido. Deixa eu dizer um negócio bem firme e forte através da palavra. Irmão, se hoje a gente é conhecido por alguma coisa boa que a gente fez, não é por causa de nós não, viu? É por causa de Deus na nossa vida. Não adianta a gente falar, não, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou a igreja. Não. É Deus, irmão. É Deus que fez algo na nossa vida, porque se Ele não fizesse, nós não falava nem algo de bom aqui hoje. Nós nem estaria aqui hoje. Nós nem estava falando coisas boas para as pessoas, pelo contrário, estava lutando contra as pessoas, fazendo mal para as pessoas, perturbando as pessoas, tirando a paz das pessoas, e até sem paz, e olha lá se estivesse vivo ainda. Então, irmãos, não é nós que adquirimos o que nós temos hoje. Salvação é pela graça, é dom de Deus. Dons espirituais, quem dá é Deus. Quem derrama o Espírito Santo é Deus. Quem dá o chamado é Deus. Quem capacita é Deus. Então, como que a gente pode confiar que tudo que a gente adquiriu, ou hoje a beleza que a gente tem, foi pelas nossas próprias forças? Como que a gente agora pode dizer, eu não preciso mais de Deus, eu não vou buscar Deus como eu buscava antes, agora se eu quiser eu vou para o culto, se eu não quiser eu vou para o shopping, se eu não quiser ir para o shopping eu vou para o jogo? Como que a gente vai fazer umas coisas dessa hoje? Se a nossa força não vem de nós, se a nossa força vem de Deus. Se foi Deus que nos deu a condição de trabalhar, nos deu a condição de comprar, deu a condição de viver, deu a condição de respirar, deu a condição de eu estar pregando, deu a condição de você estar louvando, deu a condição de você estar sentado aí, deu a condição da gente estar filmando. Se foi Deus, como que a gente vai virar as costas para Deus e dizer que fomos nós? Meus irmãos, Lúcifer caiu por causa da soberba. O rei de Tiro, o rei do Egito, o rei da Babilônia, todos caíram por causa de soberba. Nós não somos exclusivos no sentido que a gente faz tudo, irmão. Nós somos exclusivos porque somos pessoa única que Deus criou cada um em particular. Agora achar que a gente é poderoso, que a gente é melhor, não existe isso. O melhor é Deus. Até Jesus, quando o jovem rico falou, bom senhor, bom mestre o quê, rapaz? Bom mestre o quê? Só é um que é bom, que é Deus. Você vem querer me elogiar aqui, para querer que eu adule você? Não, bom, só tem um que é Deus. Mas eu digo, Jesus não era bom? Era bom. Mas ele na forma humana está falando, quem é bom é Deus. Irmãos, bom é Deus, bom é Jesus, bom é o Espírito Santo. A gente só é bom porque ele está na vida da gente. Então o povo virou as costas para Deus, confiou na beleza, irmão, confiou na beleza. Não confie na sua capacidade, irmão, espiritual. Não confie na sua beleza física, porque o povo também confiava nisso. Não confie no seu ouro, não confie na sua prata, não confie no seu próprio conhecimento. Não confie porque falha. A única coisa que não falha é Deus. A única coisa que não falha é o Senhor. E se a gente começar a depositar toda a nossa confiança nessas coisas, nós estamos se afastando de Deus. E sabe o que a gente está fazendo? Ídolos. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. Ou ele é 100% adorado, ou ele não é. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora as coisas do mundo. Ou a gente serve a ele, ou a gente não serve a ele. Então não adianta a gente confiar na nossa própria beleza ou formosura. Tudo que eu tenho espiritualmente hoje foi graças ao meu trabalho. Paulo falou, tudo que eu faço hoje é pela graça de Deus. Já pensou, irmão, um homem que fez tanto de coisa que ele fez? Até o próprio Jesus orava, né, irmão? Jesus orava, Pai, ó, graça te dou. E dependia de Jesus. Imagina a gente, irmãos, que não tem nem escrito bíblico, nem não somos Jesus, não somos...
E a gente vai se vangloriar, dizer que chegamos até aqui foi por nossa capacidade. Não, irmão, nós não temos que gloriar. Sabe o que a Bíblia fala? Se fosse gloriar, se glorie no Senhor e na força do seu poder. Se glorie em Deus, se gloria na força do poder de Deus. Em nome de Jesus, cante com humildade, sirva a Deus com humildade, esteja na igreja com humildade, esteja na sua casa com humildade, esteja no seu trabalho com humildade, em todo lugar esteja com humildade. Em todo lugar esteja com humildade. Então Jerusalém foi aperfeiçoada. Deus vestiu ela de esplendor. Aperfeiçoou Jerusalém. Só que Jerusalém, no entanto, versículo 15, você pensou que era dona da sua fama e da sua beleza. Irmão, nós não somos dono da nossa vida, não. Se a gente achar que é dono da nossa vida, a gente está se comportando como alguém que não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus fala: a minha vida é sua, Senhor. A minha vida está nas suas mãos, a minha vida está no seu domínio, a minha vida está no seu controle. Jerusalém achou que era dono da beleza dele, achou que era dono dele. Jerusalém confiou em si mesmo. Irmão, não confie em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem e faz as forças do seu braço, seu próprio poder. Ali no contexto eles estavam confiando no braço da Síria e do Egito. Mas mesmo assim a gente não deve confiar na força do nosso próprio braço. Nós devemos confiar no Senhor. Então não faça das suas riquezas, do seu entendimento, de tudo que você tem, as suas forças. Não ache que é assim, porque não vai dar certo. Por quê? Porque Deus chama a gente, irmãos. Primeiro, para nos salvar, depois para servir a Ele. Ele diz que chama as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele chama os que são para confundir, os que não são para confundir os que são. Para que nenhuma alma se glorie. Então, se Deus nos chamou, para que nós vamos se gloriar se Ele já chamou as coisas loucas para confundir os sábios? Se Ele chamou o que não são para confundir os que são, para que nós vamos se gloriar, que se toda honra, se toda glória para Ele? Porque Ele nos chamou, despiu nós de todo conhecimento humano que não provém dEle, e colocou nós o conhecimento celestial. Por que nós vamos se gloriar se o conhecimento vem dEle? Se o entendimento vem dEle? É Ele que coloca todo o conhecimento celestial em nós. Por isso que hoje você pensa nas coisas no céu. Por isso que você busca as coisas do céu, porque é conhecimento de Deus, não é conhecimento da terra. O da terra você só vai buscar coisas da terra, mas o celestial você vai buscar coisas do céu. Então, se foi Deus que deu de conhecimento celestial, coisas do céu, por que não buscar a Deus? Busca o Senhor. Não confie na sua própria força, não confie no seu poder. Se ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. E as coisas que são de cima é do quê, irmão? Do céu. Se é do céu, é do reino de Deus. Se é do céu, é celestial. Então pensa nas coisas do céu, busque as coisas que vêm de Deus. Não confie no seu próprio entendimento. Não confie, não faça igual Nabucodonosor, e não faça igual Jerusalém. Aí olha o que eles fizeram. Então entregou-se como uma prostituta a todo homem que passava. Jerusalém falou: a beleza é minha, o ouro é meu, a prata é minha, a vida é minha, eu sou dono de tudo, então eu faço o que eu quero. Não tem crente que às vezes se comporta assim, se a gente não vigiar também: eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Será que é assim que funciona, irmão? Será que é assim? Você fala para o seu patrão: eu vou trabalhar o dia que eu quero. Você fala para a energia: eu vou pagar a energia o dia que eu quero. Você fala para o seu carro: eu vou abastecer quando eu quero. Não abastece não, para você ver se anda nele. Irmão, nada é do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito de Deus. Agora, se a nossa vontade é a vontade de Deus, aí sim. Mas a nossa vontade não pode ser a nossa própria vontade fora da vontade de Deus. Então, seja, agora falou: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha beleza, então agora eu vou me prostituir. E eles se prostituíram como? Deus deu presentes para eles, deu ouro, e esse ouro, essa prata que Deus deu para eles, sabe que eles foi lá para a Síria. Quando eles passavam por algum problema, alguma dificuldade, sabe que eles iam lá na Síria. Aí eles faziam presente para o rei da Síria, adoravam os outros ídolos e dava para o rei da Síria o presente que Deus deu para ele, o ouro que Deus deu para ele, a prata que Deus deu para ele. Eu vou traduzir para nós hoje. É quando a gente confia num homem
É quando a gente confia no poder da terra. É quando a gente pega o recurso que Deus deu para a gente servir a Ele, a gente gasta em coisa vã. É quando a gente começa a confiar nessas coisas, não vem de confiar em Deus. Então, às vezes você fala, mas será que eu estou fazendo isso? É só analisar a palavra, irmãos. Onde você está gastando a sua vida? Onde você está gastando os seus recursos? Onde você está gastando os seus dons? Onde você está gastando a sua beleza? Onde você está gastando as suas forças? Onde você está depositando a sua confiança? Se não for em Deus, irmão, não dá certo. Se não for do Senhor, as coisas não vai. Irmão, e confiar na nossa beleza é fazer aliança com o mundo, é se comportar como alguém que não conhece a Deus, e a gente acaba se prostituindo espiritualmente, e depois, se não vigiar fisicamente. Porque eles começaram com prostituição espiritual, confiando na Síria, confiando no Egito. E daqui a pouco eles faziam os rituais de sexualidade que os deuses pediam, e entrava na prostituição física. E é isso que Deus quer? Não é, irmãos. Deus quer que a gente use as coisas para Ele. E Deus fala, vocês é pior do que uma prostituta, porque a prostituta ainda cobra, vocês não cobram. Ainda vocês pagam. Entendeu? Como que, já pensou, irmão? Deus dá tudo para a gente. Agora, eu sempre dou esse exemplo, né, irmãos? E vocês aqui, Deus me deu saúde. Eu uso a minha saúde para buscar as coisas do mundo. Deus me deu espiritualidade. Eu uso a espiritualidade para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro em cima das pessoas, para fazer coisa errada, para fazer coisas que não é de Deus. Deus me deu sabedoria para usar para a obra dele. Eu uso para outras coisas. Deus me deu carro para mim vir para a igreja, eu vou para outro lugar. Entendeu? Deus me deu roupa, me vestiu. Para onde eu vou? Eu tenho que ir para a casa de Deus. Eu tenho que fazer o que Deus quer, eu tenho que fazer o que Deus pediu. Eu não posso ir para outro caminho, eu não posso ir para outro lugar. Por quê? Porque assim eu vou estar deixando de confiar a minha beleza, aquilo que Deus preparou ao Senhor. Irmão, quando a gente está na pior, a gente tem dúvida se a gente vai para a igreja ou se a gente vai para o shopping. A gente não tem essa dúvida. Porque não, eu estou precisando, quero ver que eu não vou para a igreja. E agora quando está tudo bem? Não, hoje culto, para que todo domingo tem culto? Para que eu vou no culto no domingo? Eu vou no próximo. Eu vou dar uma volta no shopping, né? Comer uma pipoca, comer alguma coisinha. E é isso que estão pregando hoje, viu, irmão? É isso que estão pregando. Eu vi um homem falando que saiu da igreja e falou, eu vou fazer um culto no shopping. Foi no shopping, comeu pipoca, foi no cinema. Isso é o culto dele. É o culto para ele, né? É o culto dele, o culto para ele. Mas a hora que estava lá na lama, caído, sem ninguém para limpar, sem ninguém para tratar, para onde veio? Para a igreja. E sabe quem fez a obra? Jesus. Aí agora, não, que isso, negócio de culto, rapaz, isso aí é para crente fanático, isso aí é para crente doido. O que? Ajudar na igreja? Piorou. Ajuda eu trabalho a vida toda, e para ajudar na igreja, e piorou isso aí. Eu não ajudo a lavar uma roupa, lavar uma cadeira, eu não ajudo a passar um pano, eu não ajudo nada. Se precisar de água, dependendo de mim, vai ficar com sede. E se precisar arrumar alguma coisa da igreja, vai ficar quebrado. Porque o meu dinheiro é meu. A hora que Jesus voltar, você conversa com ele. Se der para conversar, né? Que não vai dar nem. Então, meus irmãos, não é nada nosso. Não é nada nosso. Tudo é dele. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para o Senhor. Então, não vamos confiar, não vamos ter dúvidas se a gente busca Deus ou se a gente não busca. Uma coisa que você não deve ter dúvida é de buscar Deus, de servir a Deus. Eu estou com dúvida, será que eu sirvo a Deus ou não sirvo? Irmão, isso aí é coisa do diabo. Tem dúvida de se serve a Deus ou se não serve? Já está colocando incredulidade aí, já está tirando você do caminho. Rapaz, não tem que ter dúvida de servir a Deus, não. É servir a Deus 24 horas, todo dia, dormindo. Eu estou lá, mas Deus está comigo. Eu estou ali dormindo, mas dormir com Ele. Estou ali pensando nele, Senhor, guarda a minha noite, guarda a minha madrugada. O Senhor está aqui, Senhor. Me dá bons sonhos, sonhos para a glória do Teu santo nome. Então não vamos deixar de servir ao Senhor. Não vamos confiar nas nossas forças, irmãos. Vamos confiar na força de Deus. Aí olha o que aconteceu. Usou os meus presentes lindos. Sabe esse sorriso aí que Deus te deu? Não é para você ficar sorrindo para coisa errada, não.
É para você sorrir na presença de Deus, sabe? Sorrir na presença do Senhor. Que lhe dei para fazer altares para os ídolos e ali prostituiu. Irmão, Deus deu recurso para você servir a Deus. Eles fez ídolos com a mão. Os homens iam lá, pediam para um artífice fazer o ídolo e eles iam lá e adoravam. E ainda sacrificava, pagava as coisas para sacrificar o ídolo. Irmão, nós temos um Deus vivo. Um Deus vivo que abençoa a gente, que dá para a gente. Então vamos adorar a Ele. E diz, mas nunca vi uma coisa dessa. Até Deus está falando, nunca vi uma coisa dessa. Você sabe por que eu vou falar isso? Nunca vi uma coisa dessa? Se você pegar a cultura, o contexto, irmão, para o povo deixar a idolatria, para uma nação, um povo deixar a idolatria era muito difícil. Para eles fazer isso, deixar a idolatria, deixar os deuses dele de pedra para adorar o Deus vivo, era muito difícil isso. Deus falou que nem os povos fez, vocês fizeram. Nunca vi uma coisa dessa. Vocês, os próprios crentes, fizeram isso. E ele vai falar, vocês fizeram pior do que os ímpios, pior do que as nações vizinhas. Deus aqui chama eles até de cananeus. Por que cananeu? Filho de cananeu? Porque a terra que eles habitou foi a terra de Canaã. Deus falou, não veio vocês se comportar como filho de Abraão, se comportaram como os cananeus, que era mau, que era idólatra, que era perverso. Fizeram passar os filhos até pelo fogo. Então, já, irmão, Deus falou, rapaz, vocês fizeram até que as nações não fazem. Deixaram eu para adorar a coisa de pedra. Eles não deixam o Deus de pedra para adorar o Deus vivo. Vocês deixam o Deus vivo para adorar o Deus de pedra. Não tem coisa que às vezes o crente faz, você nem fala, meu Deus, como que um crente pode fazer uma coisa dessa? Você até desacredita, como pior que uma pessoa do mundo. Como que pode fazer uma coisa dessa? E Jerusalém fez. Pior que os ímpios. Pior que alguém que não conhecia Deus. Irmão, quando um crente faz uma coisa errada, é muito diferente do que uma pessoa do mundo, que a pessoa do mundo ainda não conhece a verdade. Agora, quando o crente faz, irmão, quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso você fala às vezes, mas por que as pessoas pegam no pé do crente quando ele peca? Porque pro crente é vergonhoso. No pé do mundo eles não vão pegar mesmo, a pessoa está no mundo. O crente que causa escândalo. É o crente que causa escândalo. Porque quando ele peca é pior, porque ele pecou contra o maior conhecimento. Então não vamos pecar contra Deus, irmão. Não vamos achar que nós somos dono do nosso nariz. Vamos achar que a gente é dono da nossa vida. Vamos servir a Deus com amor, com fervor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz mais. Pegou as joias, versículo 17, e os enfeites de ouro e a prata que eu lhe dei, e fez estátua de homem, e as adorou. Desse modo cometeu adultério contra mim. Irmão, a riqueza que Deus deu para você, o que você está fazendo com ela? O que a gente está fazendo com o recurso que Deus deu? Eu estou fazendo o que eu quero. É assim que funciona, irmão? Será que biblicamente é assim que funciona? Não, irmão, nós temos que usar principalmente para a glória de Deus. Isso, eu não estou falando para você dar tudo para a igreja, não é isso não, irmão. Falando para você ter sabedoria para saber usar no dia a dia. Tenha sabedoria para usar as coisas que Deus deu na sua vida. Não, o dinheiro é meu, se eu quiser eu faço. Lá em Ageu fala que é ouro e a prata é de Deus. Agora quem está mentindo, você ou Deus? Deus não é. Se ele fala que é dele, é dele. Você vê, irmão, se Deus quiser destruir uma cidade, ele não destrói. Se Deus não quiser destruir o mundo, ele não destrói. Então como que é nosso? Então tudo é dele, irmão. O poder está na mão do Senhor. Ele diz, mas com as lindas roupas bordadas que dei, vestiu os seus ídolos e usou meu óleo. Irmão, Deus deu óleo precioso, deu perfume, aqueles perfumes de mim, aqueles perfumes bons para o povo. Vestiu com púrpura, vestiu com roupa boa. Sabe o que o povo fez? Foi buscar outras coisas. Entendeu? Então, irmão, se Deus te deu roupa, te deu perfume, te deu coisa, irmão, não vai para coisa errada não, vai para o culto. Vai buscar Deus, vai fazer o que é certo, vai fazer coisa boa. Agora Deus vai lá e me dá roupa, me veste, me dá perfume, e agora eu vou ir para o mundo. Ir para o mundo? Não, irmão, vamos para a presença de Deus. Vamos para a presença do Senhor. Vamos cultuar a Deus. Irmãos, e eu falo para você, o crente tem que vigiar. Por quê? Porque às vezes a memória do crente falha.
Por isso que a Bíblia está sempre, lembra do teu Criador. Aqui está falando, lembra, você nem lembrou da tua mocidade. A Bíblia está repleta de palavras falando para a gente lembrar. Por que está mandando a gente lembrar? Para a gente não esquecer. E se esqueceu, fala, tem que voltar a lembrar de novo. Pode ver que várias vezes que fala, ó, ensina o seu filho quando sentar, quando levantar. Porque é para lembrar mesmo. Deuteronômio, segunda lei. Não porque é a segunda lei, porque foi escrito. Segunda lei, você pegar Deuteronômio, é a lei que está lá em Êxodo. E coisas que foi ali colocada. Por quê? Porque o povo tem que lembrar. Senão acaba esquecendo. Às vezes, irmãos, a pessoa vem para a igreja. A pessoa não tinha nada, irmão. Nada na vida. Nada. Não tinha paz para dormir. Não tinha tranquilidade no trabalho. Não conseguia parar nem o emprego. Não tinha tranquilidade para falar com as pessoas. Não tinha sabedoria. Não tinha nada. Não tinha roupa para vestir. Não tinha calçado para vestir. Não conseguia pagar as contas de casa. Deus vai lá e abençoa. Aí depois, Deus vai lá, veste, dá sapato, dá calça, dá tudo. Acontece alguma coisa que não sai conforme a pessoa queria. Sai falando mal da igreja, sai falando mal de Deus, sai falando mal das pessoas. Mas cadê? Não esqueceu quando veio e não tinha calçado para vestir? Esqueceu que quando não tinha dinheiro para pagar a conta, a igreja ajudou a pagar a conta? Esqueceu que quando não tinha paz para dormir, a igreja deu paz? Esqueceu quando estava passando por adversidade? Esquece tudo isso. Esquece. Entendeu? O pastor faz uma coisinha que o pastor faz. Uma. O pastor só falou uma coisinha. Se eu falar que eu não ia vir hoje no culto, para capaz de amanhã ter pessoa, o que o pastor fez? Mas quantas vezes o pastor tem que ver pessoa que pode vir num culto e não vem? Mas o pastor fez uma coisinha. Tá vendo, pastor? Irmão do céu. Pastor não é Deus, não. Pastor não é Senhor, não. Pastor é servo. Mas as pessoas podem errar o jeito que for. É claro que o pastor não deve ficar errando. Não estou dando apoio para isso, não. Em nome de Jesus. Mas as pessoas só veem um erro. Elas não veem outras coisas, a não ser um erro. E se Deus não fazer algo, ai, se Deus não fizer, tá vendo? Deus não me ama. O Jerusalém falava isso, acredita? Deus não me ama. O povo tinha dúvida se Deus amava eles. Deus não me ama, Deus não está vendo. Irmão, quantas coisas Deus já fez, como que Deus não ama? Está entendendo como a memória do crente às vezes falha? E Deus tem que lembrar, tá vendo da onde eu te tirei? Tá vendo? Deus me fez lembrar hoje, numa vez que eu estava andando lá em Mirante, carnaval em Mirante, andando sozinho lá no meio da rua, lá em Mirante, irmão, cidade que eu nem conhecia. Nós fomos na casa de uns conhecidos, oi, e Deus falou, lembra, eu te livrei. Estava andando sozinho, irmão. Sozinho, de madrugada. É só Deus na nossa vida, irmão. Aí agora vai achar que é eu? Entendeu? Vai você achar que é você que está aqui? Quantos livramentos Deus deu? Quantas coisas? Então, irmão, glorifica a Deus. Exalta a Deus. Não confia na sua riqueza, não confia na sua beleza, não confia em si mesmo, confia no Senhor. Confia em Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Usa tudo que você tem para a glória de Deus. Usa tudo que você tem para a glória de Deus. Usa seu corpo para a glória de Deus. A roupa que Ele te deu para a glória de Deus. Tudo que Ele te deu, a espiritualidade. Usa tudo para a glória de Deus. Porque Ele santifica corpo, alma e espírito. É tudo para Ele. Não é como as pessoas pensam, não. Deus só quer o coração, não, irmão. Se você der o coração, você vai dar o resto de tudo. Porque se o nosso coração está na mão de Deus, ele é controlado por Deus. Esse que fala, só o coração, você pode se vestir do jeito que você quer, você pode andar do jeito que você quer, você pode ir no culto. Então você nunca deu o coração para Deus. Porque se deu o coração para Deus, é Ele que vai dominar. Esse é Ele que vai dominar, é Ele que vai falar como que é. Meu filho, é assim, assim, assim e assim. Pronto, e acabou. Aí diz mais: colocou diante deles o sacrifício da farinha. Sabe aquela farinha que era para eles comer? O povo vivia mais do pão da época. Colocou diante dos ídolos. Já pensou, irmão? Deus te dá alimento, te dá um pacote de arroz, um pacote de feijão, te dá mistura, te dá condição, e você vai usar para coisa errada. Aí vai fazer despacho lá, leva um pacote de feijão para fazer despacho.
Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Usa para a glória de Deus. Usa para a glória do Senhor. Vai pegar as coisas, irmão, se Deus deu é para você comer, para você ajudar o próximo. Você não precisa oferecer arroz para Deus não, que Ele não está passando fome não. Não precisa oferecer feijão não, não precisa oferecer nenhum tipo de doce, nenhum tipo de comida para Deus, que Ele não passa fome. Ele é Espírito. Entendeu? Então para que isso aí? Não, eu tenho que fazer a cruzada, cruzar e tem que jogar doce pelo meio do caminho. As formigas vão gostar. E aonde você comprou os doces vai gostar também, porque vendeu para você. Mas Deus não vai se agradar, irmão. Deus não vai se agradar, Deus não precisa disso. Deus, Ele quer ser adorado. Deus, Ele quer ser glorificado. Deus, Ele quer ser honrado. Deus, Ele quer ser bendito. E diz, mas a farinha de melhor qualidade, irmão, Deus dá o pão de melhor qualidade, Deus dá o alimento para a gente. E diz, mas o azeite e o mel, uma unção que Deus te deu é para usar para Ele. O azeite também, que é o óleo que era usado na época, é para usar para Ele. O mel também é para ser usado para Ele. As coisas boas que Deus fez na sua vida, usa para Ele. Com o que cuidei de você, Deus cuidou deles. Irmão, se eu for pegar aqui de tudo, Deus deu ouro, deu prata, deu comida, deu beleza, Deus deu fama, Deus deu alimento, Deus deu azeite, Deus deu tudo que o povo precisava. Agora eu digo para mim e para você, quem dá tudo que nós precisamos? É o Senhor, irmão. É o Senhor. Então, a partir de hoje, que no meio e no seu coração, que se quiser, irmão, se quiser fazer isso, porque tem gente que tem a fraqueza da exaltação, sabia? Tem gente que tem, em vez em quando ela se ensoberbece. E tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Grandes líderes falou, o meu problema é isso, querer se exaltar. O apóstolo Paulo, lê lá o que está escrito lá. Foi dado um espinho para ele não se exaltar. Eu não estou falando que ele era exaltado, tá, irmão? Mas o espinho já foi para prevenir. Se foi para prevenir, então entendeu? Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não, a gente acha que é nós. Mas não é nós não, irmão, é Deus. É Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer a Deus. Vamos sair daqui consciente, irmão, de tudo que a gente tem é de Deus. Vamos sentar. Se vocês quiserem chegar na casa de vocês, senta. Eu já fiz isso hoje. Como eu já estudei, então eu fiz isso hoje. Mas se querer chegar na casa de você, você senta. Aí você coloca, o que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? O que eu estou fazendo com a minha saúde? O que eu estou fazendo com a minha vida financeira? O que eu estou fazendo com a roupa? O que eu estou fazendo com o alimento? O que eu estou fazendo com tudo que Deus me deu? Para que eu estou usando isso? Coloca lá e aí você vai ver. Você está usando para Deus, você não está usando. Você vê tudinho. Amém? Aí a gente vai saber se a gente está andando conforme a vontade de Deus, se a gente está sendo humilde ou se a gente não está sendo humilde. E se a gente não está sendo humilde, o que a gente tem que fazer? Reconhecer, irmão. É se prostrar e pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu estava achando que era tudo do jeito que eu queria. Estava achando que era da minha forma. Eu estava usando tudo que não era para o Senhor. Pedir perdão para Ele e voltar a confiar nele. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso esposo, irmão. É Ele que dá tudo que a gente precisa. Ele não quer que a gente faça aliança com o mundo. Ele não quer que a gente faça aliança com o amante. Irmão, igreja não precisa de amante. E você não precisa de amante. Nós só precisamos de um esposo. E o nome dele é Jesus Cristo, amém?